Bom, fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo resumo. E o resumo de agora é sobre síndromes nefríticas. Espero que o vídeo não trave e se travar eu vou estar pausando eles e eu peço desculpa por isso, combinado? E se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, deixe seu like, deixe o seu comentário. Me ajuda bastante, é uma das formas de me incentivar a continuar a fazer vídeo. Combinadíssimo? Então é isso aí, vamos lá. Então, síndromes nefríticas, né? Primeiro que a gente tem, em outras palavras, 5 tipos de lesões renais. Síndromes que formam algumas síndromes glomerulares, síndromes tubulares, síndromes vasculares, distúrbios hidroeletrolíticos ou ácido básico e também a síndrome urêmica. Então são esses 5 tipos de lesões renais. Por agora vamos falar sobre as síndromes glomerulares e, muito embora, a síndrome nefrítica, que são alterações assintomáticas, né? Ou também podem ser a GNRP, que é rapidamente progressiva, e das síndromes glomerulares também pode ter a síndrome nefrótica e também a trombose glomerular, ou a SHU, né? Síndrome hemolítica urêmica. E da síndrome nefrítica, sinônimos de síndrome nefrítica são a glomerulonefrite difusa aguda e a glomerulite, que é um termo muito antigo já, que não é mais muito tanto assim utilizado, mas... E, bem, o que acontece fisiopatologicamente é mais ou menos um aumento do número de células inflamatórias, que vai obstruir as fendas de filtração, levando então a um primeiro sinal clínico, que seria a oligúria. E com a oligúria em progressão, ela vai acabar levando a uma congestão volêmica, porque pensa, não está saindo volume, mas está apenas represando e armazenando. Então vai levar a congestão volêmica, dando então progressão para hipertensão, volume dependente, né? Tanto por causa da questão do volume que ali está comportando no vaso. E também um edema pressórico, edema decorrente da congestão volêmica, e pressionando ele vai ser depressível, né? E outro sinal clínico da síndrome nefrítica é a hematúria, que é definida como um aumento de mais de 3 hemácias por campo quando analisado numa lente de aumento assim de 400 vezes, né? 400 vezes para cima. Na lente de aumento, então, mais de 3 hemácias por campo. Uma lente de aumento de 400 vezes. E outro sinal clínico é a urina escura ou urina de Coca-Cola, que, em outras palavras, né, e claro, né, que também tem a questão da mioglobinúria, mas a título de questões e tal, a gente fica como se ela fosse característica da síndrome nefrítica. No entanto, a gente tem que saber também que tem a questão da mioglobinúria, que também pode deixar uma urina mais escurecida, né? Uma cor de Coca-Cola, nem eles falam. E bom, então por que acontece uma urina mais escurecida? Por conta da hemácia. A hemácia, quando ela passa pelo glomerular, ela passa pelos túbulos, ela acaba perdendo, se afoicizando por conta do meio hipertônico da medula renal. A medula renal é muito hipertônica, né? Então ela vai acabando se afoicizando. E como tem pouco volume, ela vai acabar se descorando, ela acaba perdendo o volume dela para o local, né? E com isso, ela vai acabar ocorrendo um grande número de hemácias também, porque ela faz uma força muito grande passar pelas fendas de filtração e acaba passando por questão de tanto lesão na própria fenda, como também elas acabam sendo destruídas pela passagem, né? Porque nessa de tentar passar, às vezes está muito curto o espaço e ela acaba se destruindo. Então vai ter um grande número de hemácias ali na urina, o que vai acabar corando a urina e tendo um tom mais escuro mesmo. Então um dos sinais para que a gente tem que ficar ligado é a questão da hematúria, e a gente tem que saber e guardar para a vida que hematúria glomerular é uma hematúria dismórfica, né? Ou seja, a gente ouve falar em hematúria glomerular, a gente tem que estar ligado em dismorfismo eritrocitário, ou seja, na hora de pedir um exame de urina, que é
é uma análise técnico-dependente, né? É o técnico que vai analisar o exame de urina para poder dizer se há dismorfismo ou não. E se você não pedir dismorfismo eritrocitário, não vai ser um técnico que vai analisar, vai ser uma cuba em que vários, né, túbulos de ensaio, né, que vão estar ali na cuba e vão ser analisados de várias outras pessoas e vão dar resultados de cada uma. Então, tem que pedir dismorfismo eritrocitário porque além dessa máquina, ela vai ser a urina vai ser analisada também por um operador técnico. Isso é muito importante, né? Porque se a gente não pede, então não é analisado, então fica difícil saber se é uma hematúria, né, do ureter ou é uma hematúria, por exemplo, do glomérulo, né, de origem glomerular. O laboratório na glomerulonefrite difusa aguda, então ele vai se basear na hematúria dismórfica e no exame de urina, e o exame de urina tem vários nomes, né, pelo Brasil, é tanto análise do sedimento urinário, quanto exame de urina do tipo 1, ou análise quantitativa de urina, ou parcial de urina, ou sumário de urina. Então tem que pedir exame de urina. E você sabe, é o exame de urina tipo 1, ou sumário, ou EAS, ou EQU, ou, enfim, tem que pedir. E tem vários nomes pelo Brasil, mas... né? Bom, um outro marco laboratorial é a piúria, né, que são leucócitos na urina. E também tem cilindros celulares, que são advindos da alça de Henle. A alça de Henle ela vai secretar uma proteína, que é uma proteína um pouco gosmenta, né? E essa proteína ela acaba se agregando a restos celulares. Quando ela se agrega a restos celulares, ela é chamada de cilindro celular. Se ela se agregar a restos leucocitários, ela é chamada de cilindro, né, leucocitário. Se ela se agregar a restos de hemácia, fragmentos de hemácia ou hemácias, ela é chamada de cilindro hemático. E aí é quase que batata que a gente está falando sobre síndrome nefrítica. E também tem cilindros granulosos, né, que é da nefrite tubular aguda, né, muito encontrada também em uma das formas de sepse. E a sepse pode dar duas lesões renais, né, quanto a NTA, como também pela hipoperfusão renal, né, tanto por esses dois mecanismos, quanto de agressão direta nos túbulos renais, originando a necrose tubular aguda, como também de hipoperfusão. E, bem, também pode ter a presença de cilindros gordurosos, que é quando a proteína de Tan-Horsfall, né, secretada pela alça de Henle, ela se encontra com triglicerídeos, colesteróis, né, e aí dá origem a um cilindro gorduroso, a um cilindro graxo, combinado? E um outro dado laboratorial é a proteinúria, tem que ter entre 150 mg a 3,5 gramas por dia, numa análise de urina de 24 horas. Então a oligúria no seu estágio mais avançado, que a gente tem que saber, ela pode aumentar a proteinúria, né, por conta da questão da hipoperfusão renal, né, que está tendo bastante volume no espaço extravascular, mas no intra tem pouco. Então vai dar pouco volume no rim, originando oligúria, e com isso bastante proteína, porque não está sendo dissolvida em algum volume ali, está tendo bastante proteína para pouco volume. E, bom, das etiologias da síndrome nefrítica, a gente pode ter tanto a pós-estreptocócica, como também outras, né, infecciosas, sistêmica, como a Berger, Goodpest e outras, né, de congestão, enfim. E o que a gente tem que saber, que eu também confundia bastante, é a divisão e a diferenciação da GNDA e a GNPE. GNDA é a glomerulonefrite difusa aguda, né? E a GNPE é a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, quando a gente verifica assim que a GNPE é um braço da GNDA. A GNDA está relacionada à síndrome nefrítica, né? E que também pode ter outro nome de glomerulite. E disto, a etiologia, uma das etiologias, pode ser a GNPE, após glomerulonefrite pós-estreptocócica.
combinado? E da glomerulonefrite pós-estreptocócica, a gente tem que ela comete mais crianças, ou seja, numa faixa etária de 2 a 15 anos, numa proporção de 2 meninos para uma menina, então são mais meninos sendo acometidos, e ela é uma sequela de uma infecção por Streptococcus pyogenes, né? Então, o Streptococcus pyogenes, a gente tem que saber disso. O período de incubação, mais ou menos, para levar a uma GNPE é de mais ou menos uma semana na garganta e de até 2 semanas numa infecção de pele. Ou seja, o guri está ali apresentando uma infecção de pele e em até 2 semanas ele pode, ou em 2 semanas ele pode desenvolver uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. O mesmo vale para faringite, que é o período de uma semana. E a nossa imunidade humoral leva até uma semana para produzir anticorpos contra um antígeno específico, mais ou menos uma semana. Então, na pele, né, tem esse tempo maior por conta de questão de contiguidade, né, e até o estreptococo ou o antígeno ele chegar ali no sangue para ele ser entendido como, né, gerar um imunocomplexo e ali se depositar no arcabouço renal. Então, acha-se, não se sabe muito bem, mas acha-se que no Streptococcus pyogenes há uma proteína M, e essa proteína M faz meio que uma reação cruzada com o nosso corpo, e daí por isso a glomerulonefrite pós-estreptocócica, né? Então seria meio que uma agressão renal do corpo contra o rim, mas por causa da proteína M, né? Que é o corpo meio que tentou lutar contra a proteína M do Streptococcus, gerou anticorpo contra a proteína M, mas esse anticorpo contra a proteína M também acabou afetando a zona renal. Então, é meio que é isso. A estrutura, né, da proteína M é muito parecida com a da estrutura renal. E por isso que eles falam, né, que a proteína M é mais nefriticogênica, né? E é mais por conta disso mesmo, proteína M do Streptococcus pyogenes. E, bom, na faringoamidalite viral é a mais comum, mas parece que a bacteriana ela vai desenvolver alguns sinais clínicos, assim, né, como petequias, né, vai ficar mais rubor, linfonodos aumentados, né, e pode até ter a questão de abscesso, né, febre reumática, pode até disseminar para outras pessoas, né. Então, uma vez que a pessoa ela tem uma faringoamidalite ou impetigo, ela tem chance de 15% para virar uma GNPE. A clínica da GNPE em si vai se seguir a clínica da síndrome nefrítica, que é oligúria, hipertensão, edema, hematura. A GNPE, então, ela é uma síndrome nefrítica pura por conta desses 4 marcadores, que são os 4 marcadores da síndrome nefrítica. E na sua essência é raro dar outros sintomas. Então a gente tem que fazer 4 perguntas para o diagnóstico. Primeiro, né, o período de incubação é compatível? Por exemplo, o guri teve uma infecção de garganta faz 3 dias e agora a gente está suspeitando de uma GNPE. Real mesmo? Não, né? Precisa então de uma semana para faringoamidalite e 2 semanas para piodermite. Combinado? Aí a gente vai para a segunda pergunta. A infecção realmente é estreptocócica? E como que a gente vai identificar isso? A gente sabe hoje em dia que com testes de sensibilidade e especificidade é mais sensível e específico o ASO, né, a antistreptolizina O, para infecções de faringe. E é mais específico sensível a anti-DNase B para infecções de piodermite. Combinado? Então, é mais ou menos uma proporção de 90% de sensibilidade da ASO na faringite e da anti-DNase B em 70%, e na pele da anti-DNase B é 70% e da ASO é 50%. Ou seja, o que a gente acaba guardando é faringite, pensou em faringite, pensou em antistreptolizina O, ASO. Pensou em piodermite, pensou em anti-DNase B. Combinado? Então, a segunda pergunta foi a infecção realmente foi estreptocócica? A gente vai verificar com relação a isso. Como também ali tem a quarta pergunta, né? Então a primeira, se teve realmente faringite ou piodermite.
A segunda, se o período de incubação ele é compatível, uma semana para faringite, 2 semanas para piodermite. A terceira é se realmente foi uma infecção estreptocócica. E a quarta pergunta é se, guarda esta, se houve queda transitória do complemento. Leia-se C3. C3, C4, CH50, mais especificamente C3, combinado? E o complemento ele tem uma queda transitória em até 8 semanas, e dali então ele melhora, combinado? Então, mais do que isso, e um complemento normal, não pensar em GNPE, pensar em outra patologia, combinado? E aí, quanto aos complementos, né, a via clássica ela vai consumir C4 e a GNPE consome pela via alternativa, né, então ela vai consumir mais C3, que nem eu havia comentado, como também CH50. C4 não tanto, mas consome, até por causa da via, né, final dos complementos. E sobre a GNPE, de 1 a 5% dos casos o prognóstico é grave. Então a gente meio que faz um comentário infame, né? Se não morrer ou perder o rim, o prognóstico é bom. O primeiro sinal clínico a desaparecer vai ser a oligúria. Ele é o primeiro a aparecer e o primeiro a desaparecer. E ele desaparece em até 7 dias. A hipocomplementemia, né, a queda de complemento de C3CH50, ela vai se perdurar por até 8 semanas. A hematuria microscópica ela vai se perdurar por até 1 a 2 anos. E a proteinúria de forma leve, menos do que 1 grama por dia, ela vai se perdurar por até 2 a 5 anos. Ou seja, quando a gente verificar no exame de urina, pô, o guri tá ali com uma proteinúria, mas é uma faixa leve ali, né, uns 130 miligramas por dia, né, ou 180 miligramas, será que realmente é uma síndrome nefrítica ou será que ele teve um histórico prévio, né, que justificasse aquele exame? Então a gente tem que meio fazer essa análise. E, bom, o diagnóstico é feito pelas 4 perguntas que foram comentadas anteriormente. Aí fica a pergunta, a biópsia é benéfica? Aí a biópsia a gente vai se reservar para aqueles casos dos 5%, entendeu? Se o guri ele não perdeu o rim ou se ele não morrer, o prognóstico vai ser bom. Então a gente vai se guardar para aqueles 5%. E o que a gente precisa saber para a biópsia? Ela não vai servir para o diagnóstico. O diagnóstico é clínico e laboratorial pelas 4 perguntas que foram comentadas. A biópsia é feita no intuito de não encontrar a doença, né? Então a gente faz nela quando a doença está fugindo do padrão da GNPE. A gente está suspeitando que não é uma GNPE, é um lúpus, por exemplo, é uma rapidamente progressiva, né, que acabou evoluindo até mesmo da GNPE e evoluiu para rapidamente progressiva. Então se guarda mais para o diagnóstico diferencial e não para o diagnóstico da GNPE, beleza? Então tem algumas justificativas para a gente pedir a biópsia. Uma das justificativas é o quadro de anúria. E tem justificativas para anúria, ou é obstrução completa, ou a pessoa está caminhando para falência renal. Ou seja, o guri está em um quadro de anúria, realmente é um critério para biópsia. Um outro critério também é insuficiência renal acelerada, ou seja, a creatinina hoje estava 1,3, amanhã está 4,2. Né? Depois está 6,7. Então, tipo, está evoluindo de forma muito rápida esse quadro de insuficiência renal. Né? Ou às vezes o limiar não é de 1 dia, às vezes é de 2, 3 dias, mas está evoluindo. Então, pode ser um critério para biópsia que está fugindo do padrão da GNPE. Um outro critério também é um quadro de oligura por mais de 1 semana, ou seja, a oligura tem que melhorar em até 1 semana, se não melhorar é um critério para biópsia. Queda de complemento por mais de 8 semanas é um critério para biópsia, ou um complemento normal também é um critério também, porque aí já não é GNPE, é uma outra patologia. Proteinúria nefrótica também é um critério para biópsia, num quadro de GNPE, né, que está fugindo do comum, então tudo que foge do comum é um critério para biópsia. E uma evidência de doença sistêmica, quadro de artrite, né, ou um quadro de cefaleia forte no mês passado, com ida ao pronto-socorro e com déficit neurológico, então é um dos critérios também o envolvimento de doença sistêmica. Né? E, bom, feito a biópsia, a gente vai analisar. E na microscopia óptica,
da biópsia, a gente pode encontrar dois padrões. Ou é um padrão normal ou é um padrão proliferativo difuso. Na microscopia eletrônica, então, a gente encontra uma evidência patognomônica da GNPE. Aí, por exemplo, estava fugindo daquele padrão de GNPE, mas de repente foi lá, a gente analisou na microscopia ótica, não conseguiu. Que é só tem dois caminhos, né? Normal é proliferativo difuso, né? Então pode ser muitas coisas. Mas a gente quis analisar de outra forma. A gente analisou numa microscopia eletrônica. E aí a gente viu que tem corcovas de Renton na nossa lâmina, né? Essas corcovas ou ramps, né, que comentado é patognomônico de GNPE e realmente vai bater o martelo falando que é GNPE, mas é uma GNPE mais agressiva, então no caso, né, procure que chegou até um padrão de biópsia, ou evolui para uma rapidamente progressiva e era uma GNPE, mas que ainda não teve uma destruição tão grande do arcabouço renal ou daquela lâmina de biópsia. E no tratamento da GNPE, então a gente vai fazer a restrição hidrossalina, mais por conta do volume, porque apesar de ter oligúria, está tendo muito volume, né, no sistema. E a gente vai também dar diuréticos, né? Um dos utilizados é a furosemida, só que ela tem uma indicação um pouco limitada, mas caso o diurético não resolva, a gente pode dar hidralazina para aumentar a capacitância do vaso, então ele ficar de formato maior e aí ele comportar mais volume nele e aí conseguir eliminar de forma melhor o volume que está ali represado no sistema. E a diálise é só se necessário, né? Ou seja, o potássio está ali numa faixa que não melhora com resina e está acima de 6,7, 7, então é um dos critérios para diálise. Tem outros critérios para diálise também que eu vou estar montando uma aula aqui e colocando no canal sobre. E, bem, o uso de antibiótico, ele é benéfico na glomerulonefrite pós-streptocócica? Aí a gente tem que pensar um pouquinho. E aí cabe a gente pensar com base em algumas perguntas para nós. Então, quando a gente se pergunta sobre o uso de alguma coisa para um paciente, primeiro a gente tem que saber se tem benefício para o paciente. Então, tem benefício o uso de antibiótico no quadro de GNPE? A resposta é não. Né? Frente a diversos estudos, não foi verificado benefício. Então, a terapia precoce com o medicamento, no caso o antibiótico, ele previne a GNPE? Não. Né? Então está indicada profilaxia para a GNPE, porque já se a terapia precoce não ajuda e também não tem nenhum benefício usar antibiótico, a terapia precoce será que ajudaria fazer uma profilaxia com antibiótico para evitar uma GNPE? Ou seja, o guri teve uma infecção de garganta e de repente eu dou antibiótico para ele para evitar, né, o desenvolvimento de uma glomerulonefrite pós-streptocócica. Será que tem benefício? Não tem. E por que a gente usa então o antibiótico, caramba? A gente usa por uma questão epidemiológica. Porque, pensa bem, aquele guri que ele teve uma infecção de garganta, uma faringoamidalite, tudo bem, ele às vezes ele teve sua melhora clínica, tá ali, não tem mais um quadro de faringoamidalite, né? Mas ele caiu lá para você e ele tá com um quadro de síndrome nefrítica, tá na faixa etária específica de 2 a 15 anos, né? Teve um período de infecção a 1 semana de faringoamidalite ou a 2 semanas de uma piodermite, tá tudo batendo e falando que é uma GNPE. E aí eu dou antibiótico, apesar de não ter benefício, apesar de não ser profilático, apesar de inúmeros fatores, a gente dá antibiótico na questão epidemiológica, porque apesar de o antibiótico não fazer efeito e não ter nenhuma melhora naquele paciente, o antibiótico tem uma questão epidemiológica, porque ele vai retardar a progressão daquela infecção de garganta para outras crianças também, até porque aquela criança vai se relacionar com outras crianças, vai trocar ideia com as outras crianças, vai brincar com as outras crianças e vai transmitir o Streptococcus pyogenes para outras pessoas. Então a gente tem que ficar ligado nessa questão, porque não é uma questão clínica do uso de antibiótico, é uma questão epidemiológica mesmo. Então a gente dá sim antibiótico, mas para evitar a disseminação do Streptococcus pyogenes para outras fontes também. Combinado? É isso. Um outro ponto das síndromes glomerulares são as alterações assintomáticas.
alterações assintomáticas, a gente fala muito na nefropatia por IgA. E a nefropatia por IgA é uma coisa histórica, assim, né? Então pensa assim, na França, né, mais ou menos 100 anos atrás, tava um cara lá chamado Jean Berger. E ele estava recebendo diversos pacientes. Só que vários pacientes dos vários que ele recebia, muitos pacientes eles tinham hematúria. E é uma hematúria má, que era precipitada exatamente por um período de infecção há 3 dias atrás, teve uma faringoamidalite, e não confundir com a GNPE, porque foi 3 dias, não foi uma semana. E do nada ele teve um quadro de hematúria franca, bem grande. E ou ele teve um período de estresse, né? Brigou com a namorada no dia anterior, ou deu chabu na faculdade, né? Ele teve uma nota ruim, né? E ele ficou bem estressado e no dia seguinte ou algumas horas depois ele teve um quadro de hematúria. E o paciente ele fica desesperado, porque afinal a hematúria é franca, né? E realmente corou o vaso ali de uma forma visualmente ruim. Então o paciente ele ficou um pouco assustado. Então vários pacientes chegaram no ambulatório do Jean Berger. E aí ele ficou pensando assim, caramba, mas aquele paciente ele teve esse quadro de hematura por conta de um evento de estresse. Aquele outro paciente também. Aquele outro paciente ele teve uma hematura há 3 dias depois, ou um dia depois, ou 2 dias depois de uma infecção de garganta, ou de uma piodermite, ou ele teve febre, teve essa hematura. E ele falou assim, estranho, mas são parecidos. Tanto porque era um ambulatório de nefro, que ele acaba recebendo bastante paciente. Ele falava assim, vou biopsiar esses pacientes, porque tem alguma coisa de errado que não está certo. E ele biopsiou os pacientes. E ele viu, na análise de biópsia, que ele não encontrava alteração. No entanto, ele viu na microscopia que tinham depósitos de proteína IgA, né, ou seja, uma imunoglobulina A, depositados, né, subepiteliais, ou seja, no mesângio. E ali ele pensou assim, nossa, mas todos esses pacientes têm um ponto em comum, o depósito de IgA no mesângio, ou depósito subepitelial no mesângio de IgA. E daí a nefropatia de IgA, e daí o nome de síndrome de Berger, que também é chamado também por conta dele, que ele acabou e encontrando coisas em comum entre todos estes pacientes, quando ele acabou submetendo-os à biópsia. E aí, da síndrome de Berger, o outro ponto que a gente tem que saber é dessa nefropatia de IgA, desse depósito de IgA. Por exemplo, na púrpura de Enoch-Schönlein, o paciente ele vai ter dor abdominal, ele vai ter hematura, ele vai ter uma síndrome vascular. E você acredita que também ele vai ter nefropatia por IgA? Pois então, ele vai ter um depósito de IgA no mesângio, na púrpura de Enoch-Schönlein. E aí, se perguntado hoje em dia na literatura médica se a nefropatia por IgA ela não seria uma alteração monossintomática da púrpura de Enoch-Schönlein. Ou seja, né, a púrpura de Enoch-Schönlein ela seria uma nefropatia por IgA, só que mais exacerbada. Então a gente tem que ficar nesse pensamento assim. E Berger ela está associada a algumas características, algumas doenças. Está relacionado ao quadro cirrótico, está relacionado a paciente soropositivo por HIV e está relacionado também à doença celíaca, né? E quem tem Berger tem desregulação do metabolismo da IgA, ou seja, vai ter aumento de IgA na pele, vai ter aumento de IgA na mucosa oral, vai ter aumento de IgA no sangue, vai ter aumento de IgA. E em torno de 50% no sangue, 50% na pele, de sensibilidade para identificar esse aumento de IgA. Ou seja, podem ter pessoas que não têm, né? E da clínica de Berger, especificamente essa hematura. E hematura, 50% dos pacientes têm um quadro de hematura macroscópica recorrente, né?
ou seja, vira e mexe tem. Às vezes o paciente tem um episódio, mas às vezes ele tem vários, né? A cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos. E aí, ou ele pode ter uma alteração, uma hematuria micro, né? Persistente, né? Uma hematuria macro recorrente, 50%, hematuria micro persistente, em torno de 40% dos pacientes, né? E aí é onde é o ponto a se lembrar, porque aí é um quadro bem complicado, né, para esses pacientes, tem hematuria micro, mas ele também pode ter síndrome nefrítica. 10% dos pacientes têm síndrome nefrítica, né, dos pacientes com nefropatia por IgA. E esse quadro de hematuria microscópica é melhor assim, melhor o paciente não ter, mas é melhor o paciente ter uma hematuria macro do que a micro. A micro ela está associada à falência renal mais precoce, né? E o tratamento o diagnóstico de IgA, né? Ele é clínico e com complemento normal, né? Ou seja, está tendo hematura, o guri está tendo hematura, né? E no entanto ele tem complemento normal, pode ser síndrome de Berger, né? Não respeita o período de incubação da GNPE, então tem todas aquelas questões ali envolvidas. Como também o diagnóstico de certeza é a biópsia, né? Então esses pacientes com a nefropatia por IgA, a maioria deles eles acabam indo para a biópsia, até do porquê, apesar de o prognóstico ele ser bom na maioria dos casos, os casos de hematúria microscópica, como também o uso de tabagismo, como também ser homem, como também uma proteinúria mais do que 1 grama por dia, uma creatinina maior do que 1,5, são critérios de mau prognóstico para esse tipo de paciente, né? Então o prognóstico ele é variável e o tratamento ele vai se basear mais em acompanhamento. Por que acompanhamento? Porque do nada esse tipo de paciente ele pode evoluir para uma falência renal aguda ou uma insuficiência renal crônica. Exatamente por conta que às vezes ele não está se percebendo, está tendo uma hematuria micro ali e tem outros comemorativos também, ele fuma, ele é hipertenso e ele é um boom de coisas, né? Porque na medicina e na vida as coisas são o que elas são, né? Não são como a gente queria que fosse, né? Então o paciente tem várias comorbidades também e é mais um fator de risco para ele ele evoluir para insuficiência renal crônica, ele ter esses comemorativos. Então por isso é feito o acompanhamento, né? Por causa desse tipo de paciente ele pode acabar evoluindo para insuficiência renal aguda, né? E o tratamento ele é feito também com IECA, né, que é um nefroprotetor, né, captopril, enalapril, né. A gente vê que o captopril nem tanto, até do porque ele está relacionado também a um tipo de glomerulonefrite, mas o enalapril, né, e outros, eles são nefroprotetores, eles podem ajudar ali o paciente, né. E corticoide ele está associado ou não a imunossupressor, e o prognóstico desses pacientes ele é variável, porque 90% deles têm hematuria recorrente, né? 90% dos pacientes que têm síndrome de Berger eles vão ter uma hematuria recorrente, e destes 30 a 40% vão encaminhar para falência renal, né? Dos 100%, então 90% é hematuria recorrente, 5% vão curar espontaneamente, 5% vão evoluir diretamente para falência renal. Então é bem complicado essa síndrome. E a questão do ômega 3. Que o ômega 3 ele pode ser bom, pode não ser. Realmente não tem tanto estudo confirmando sobre a veracidade do medicamento, do ômega 3. No entanto, ele pode ajudar bastante sim na síndrome de Berger, mas não tem ainda comprovação científica sobre. Os graus de evidência eles não são tão altos assim como a gente gostaria que fosse. Uma outra patologia rapidamente progressiva, glomerulonefrite rapidamente progressiva, tem uma síndrome de clínica de síndrome nefrítica mais exagerada, ou seja, não é uma proteinúria ali de 3,5, uma proteinúria de 4,2, 5,7 gramas por dia. Não é uma hipertensão com 130, 150 de sistólica. O paciente tem 230 de sistólica. E
Não é uma creatinina de 1.2, 1.3, ele está com 4.5 de creatinina. E a oligúria já não é a oligúria, é a anúria no paciente. Então, a gente tem que ficar ligado com relação a isso. E aí a gente tem que pensar em rapidamente progressiva. Berger e GNPE podem levar a rapidamente progressiva, e quando a agressão glomerular ela acomete a membrana basal glomerular, ela tem mais chance de levar a rapidamente progressiva. O glomérulo grave, então, você associa ele a formas na microscopia óptica de crescentes. O glomérulo fica bem grandão assim. E são as crescentes glomerulares, que está associada a rapidamente progressivo. Não é patognomônico, tem outras patologias também, outros quadros. No entanto, se associa bastante às crescentes glomerulares. Mais de 50% dos glomérulos da GNRP tem crescentes. Então, a gente tem a forma rapidamente progressiva. Na microscopia óptica, tem um padrão clássico então de crescentes, que não eu tinha comentado, não é patognomônico, mas na etiologia da rapidamente progressiva tem o anticorpo antimembrana basal, então 10% das rapidamente progressivas que tem anticorpo antimembrana basal estão se relacionando a síndrome de Goodpasture, né? E 45% dos pacientes com rapidamente progressiva, eles ou advêm de uma GNPE, ou advêm de Berger, ou advêm de lúpus. E os outros 45% da rapidamente progressiva, eles advêm das paucimunes, né? Wegener, poliangite microscópica, PAN, e é isso. Da rapidamente progressiva, então, ela seria meio que um critério de biópsia, né? E até porque está fugindo daquele padrão que a gente tinha comentado no início, biopsia. Uma outra patologia bem comum, bem comentada, é a Goodpasture. Então, ela é depósitos de anticorpos na membrana basal, certo? Lembrando que 10% dos pacientes com rapidamente progressiva são Goodpasture, e a Goodpasture ela atinge 6 homens para uma mulher, e é a faixa etária que ela comete de 20 a 40 anos. E o tabagismo é um deflagrador do anticorpo antimembrana basal, e aí, nossa, tabagismo de novo. Pois é, o tabagismo de novo é o deflagrador do depósito de anticorpo na membrana basal, antimembrana basal, e a glomerulonefrite ela pode ou não ser rapidamente progressiva. E pode ter hemorragia pulmonar, e o diagnóstico ele vai se dar pelo anticorpo antimembrana basal mesmo. E a biópsia renal ela tem um padrão de biópsia na imunofluorescência linear, ou seja, a gente comentou no vídeo anterior sobre imunofluorescência, e esse depósito de anticorpos ali, ele está se relacionando realmente a Goodpasture, que é um depósito de anticorpo na membrana basal, e corando a membrana basal vai dar uma imunofluorescência com padrão linear por causa dos anticorpos. Combinado? E o diagnóstico é feito com base nisso, né, depósito de anticorpo antimembrana basal, né, na biópsia renal com um padrão linear de imunofluorescência. E o tratamento é corticoide e imunossupressão. Quando inicia corticoide ou imunossupressor, a gente tem que estar sabendo que tudo bem que a produção de anticorpos vai parar, né? O paciente está tendo lá um quadro de hematura e hemorragia alveolar, ele vai continuar tendo, mas o parada de anticorpos, a produção vai melhorar. No entanto, ele ainda vai ter anticorpo circulante, antimembrana basal, que vai agredir esse paciente. E aí, o que a gente faz para esses casos? A gente faz plasmaférese. Então, a gente faz plasmaférese para tirar os anticorpos que ali estão circulando. Entendeu? A gente faz muito conta por conta disso. Combinado? E o complemento na síndrome nefrítica, então, para resumir esse vídeo todo longo que ficou, é que quem consome complemento? GNPE, infecciosas que não são GNPE e lúpus. E até que é um pouco difícil assim decorar quem consome complemento. Então vamos decorar quem não consome. Quem não consome complemento então é Berger, Goodpasture e vasculites em geral, a PAN, por exemplo. Combinado? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo. E me ajuda bastante, me incentiva bastante. E fiquem ligados para outros vídeos resumos que eu tô super afim de fazer e espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima e fui!